Boa noite. Nesta edição do programa Direito em Foco, falaremos sobre a completude do ordenamento jurídico. O estudo foi baseado no livro A Teoria do Ordenamento Jurídico de Norberto Bobbio, publicado originalmente em 1982 e reeditado em nosso idioma em 1995 pela editora Universidade de Brasília. Antes de adentrarmos no tema de hoje, entenderemos alguns conceitos básicos para o entendimento do tema. Entende-se por ordenamento jurídico um conjunto de normas e regulamentos que estão em vigor e no qual se relacionam hierarquicamente. Sobre a completude do ordenamento jurídico, ela pode ser entendida como a propriedade pelo qual o ordenamento jurídico tem uma norma para regulamentar qualquer caso. Uma vez que essa norma não é regulamentada ou que há alguns defeitos, digamos assim, na norma, entra-se a completude do ordenamento jurídico. Para falar sobre o assunto, nós vamos convidar alguns alunos de Direito da nova Faculdade de Contagem, que falarão sobre alguns pontos do tema. O primeiro ponto a ser explanado é o que o autor chama de o problema das lacunas. Quem nos irá auxiliar neste ponto é a nossa convidada de hoje, a senhora Carla Martins. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. O que seriam as lacunas do ordenamento jurídico? Nos dê uma breve síntese do que é condicionado e o que é explicado pelo Norberto Bobbio. Boa noite. Bom, Mário, para entendermos melhor o problema das lacunas, é preciso relembrar que o direito é um sistema coerente, repleto de normas jurídicas e na teoria do ordenamento jurídico, entende-se que há busca pela unidade e pela completude. Mas se possuem vazios, se há a ausência da completude ao ordenamento jurídico, então ele está incompleto. Esta é as chamadas lacunas jurídicas. Essas lacunas são quando situações conflituosas ocorrem na sociedade e não estão previstas no ordenamento jurídico, uma lei para a solução daquele problema. A questão das lacunas foi muito abordada quando o direito era visto somente como um conjunto de regras, e não se tem uma distinção clara entre os princípios e regras. Então, essas lacunas se caracterizam em dois tipos, as inexistentes e as incoerentes. A primeira é a simples inexistência de uma lei para a solução do conflito. Já a segunda é quando existem leis que se contradizem, que se contrapõem. Então, são incoerentes, logo coexistem. Portanto, como consequência a essas lacunas, os juristas, em especial o juiz, têm de enfrentar esses problemas conforme as regras normativas de cada país e seus respectivos sistemas jurídicos. O próximo ponto do nosso tema será abordado pelo Sr. Eduardo Rodrigues, que falará sobre o dogma da completude. Boa noite, Eduardo. O que vem a ser o dogma da completude? Então, o dogma da completude nada mais é do que o princípio de que o ordenamento jurídico seja completo, fornecendo ao juízo uma solução sem recorrer à equidade. Essa é a parte dominante na teoria jurídica de origem romana, que é considerado algo notável do positivismo jurídico. Esse dogma nasce com a tradição romana medieval, quando se considerava o direito por excelência, um sistema potencialmente completo, uma mina inesgotável de sabedoria jurídica, no qual a jurisprudência desenvolveu um método extensivo, aplicável a vários casos, em prejuízo ao da equidade, inspirando-se no princípio da autoridade em vez de no princípio da natureza das coisas. Na modernidade, o dogma da completude tornou-se parte integrante da concepção estatal do direito, na qual a produção jurídica é monopólio do Estado. O ponto a ser comentado é referente à crítica sobre a completude do ordenamento jurídico. Quem irá nos tratar esse assunto será a senhorita Karen, aluna também do primeiro período de Direito da Faculdade Nova de Contagem. Karen, explica para nós, por gentileza, o que seria, essa crítica e o que ela envolveria. Primeiramente, boa noite. Poderia nos dizer, por gentileza? Olá, boa noite. Então, a Escola do Direito Livre criticava a completude do direito. Mas o que seria a completude do direito? A completude do direito diz basicamente que o direito é completo. Ou seja, ele não possui lacunas, ele não precisa ser modificado porque não há lacunas para tapar. Não há um erro que se possa achar em uma lei que o legislador cria.
não existe nenhuma lacuna que precise ser tapada. Se não existe essa lacuna, o direito basicamente nunca precisa ser modificado. Porém, a escola do direito livre veio criticar a tese da completude do direito, afirmando que, como o direito tem a necessidade, tem a função de atender uma sociedade que está constantemente em fase de mudanças, ele precisa acompanhar a demanda dessa sociedade, ele precisa acompanhar as necessidades que a sociedade tem. E como acompanhar essa sociedade requer mudanças, então a completude da lei é, na verdade, uma teoria completamente errônea. Então, vem aqui comigo, para exemplificar melhor o que eu tinha dito anteriormente, nós vamos falar sobre uma situação dessa. Anteriormente, era crime a traição, porque, segundo o artigo 1566, era uma violação dos deveres do casamento, que pode ser citado, por exemplo, a fidelidade recíproca, o dever de respeito. Mas a Lei 11.106, implementada no dia 29 de março de 2005, veio fazer a revogação dessa antiga lei, porque a sociedade foi se atualizando. Não é que essa lei tenha encorajado o adultério ou que ela venha apoiar o adultério, mas ela se adequou à atualização da sociedade. À medida que a sociedade foi aceitando mais esse tipo de situação, a lei acabou se modificando para se enquadrar melhor com a sociedade, que é um ótimo exemplo de que a lei não é completamente... Então, para concluir, nós vamos falar sobre o envelhecimento da lei. Como mostrado no exemplo anterior, quando a sociedade se modifica em função do atendimento da lei, o direito também tem a necessidade de se modificar. Ou seja, a completude do direito não existe e é uma teoria errônea, porque o direito está aí para atender a sociedade. E quando ele não exerce sua função adequada de atender a sociedade conforme a sua demanda, então ele não se torna mais útil na sociedade. E com o envelhecimento da lei, ela deixa de atender a sociedade, porque a sociedade sempre se atualiza. E o direito, ele é um fenômeno social. Por ele ser um fenômeno social, a sociedade tem que modificá-lo. Então, a completude da lei é realmente um fato errôneo. A analogia vem ajudar o direito, porque a sociedade vem constantemente submetendo o direito a situações completamente inusitadas. E como essas situações inusitadas podem deixar o direito em saia justa, a analogia vem fazer o direito poder usar uma lei que é semelhante à situação, mas não completamente igual ou específica para aquela situação, para que a justiça seja feita e que, com essa situação inusitada, a pessoa venha receber a justiça, mesmo o legislador não tendo previsto aquele tipo de situação. Falaremos agora sobre o tópico denominado por Bobbio como o espaço jurídico vazio e também as lacunas ideológicas. E para comentar sobre eles, nossa convidada é a senhorita Alana Pereira. Alana, o que o autor defende como espaço vazio está ligado à ideia das lacunas? E por que ele diz que existem lacunas ideológicas? Boa noite. Boa noite, meu nome é Alana e eu vou falar sobre o espaço jurídico vazio. O espaço jurídico vazio foi o primeiro argumento lançado pelos positivistas. O raciocínio do principal defensor da tese é que ele representa uma limitação à livre atividade humana. Fora da esfera regulada pelo direito, o homem é livre para fazer o que quiser. Pode ser dito que para o direito existem dois compartimentos, o jurídico pleno e o jurídico vazio. São o vínculo jurídico e a absoluta liberdade. Basicamente, o espaço jurídico vazio é a parte da vida humana, não regulada pelo direito, considerada a esfera juridicamente irrelevante. A convidada de hoje a comentar sobre o tema é a senhorita Isabela Oliveira. E ela irá comentar, sobre a norma geral exclusiva e os vários tipos de lacunas posteriormente. Então, Isabela, por gentileza, você poderia nos falar um pouquinho, sobre o que seria a norma geral exclusiva? A norma geral exclusiva defende a norma do ordenamento jurídico, onde que regula um comportamento que limita a regulamentação.
e ao mesmo tempo, incluir aquela regulamentação com todos os comportamentos. Vou falar sobre vários tipos de lacunas, que são 3 tipos principais. Lacuna normativa, que é a ausência da lei para o caso concreto. Podemos citar a terceirização trabalhista, na falta da norma legal. A lacuna existente regula o instituto do nosso ordenamento jurídico. Temos também a lacuna axiológica, que para o caso é a lei no caso concreto. No caso, é o caso duplo grau de jurisdicação obrigatório no processo do trabalho. E temos a lacuna ontológica, que é a lacuna que é a lei do caso concreto, que no caso é a norma está desligada da realidade social, onde não tem aplicação prática. E para suprir a lacuna existente, regula o instinto do nosso ordenamento jurídico. E agora, para falar sobre os tópicos heterointegração, autointegração e analogia, nossa convidada é a senhora Aparecida Paulina. Aparecida, boa noite. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre a heterointegração, a autointegração e a analogia. O artigo 4º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro traz algumas das importantes fontes do nosso direito, afirmando que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Bobbio, ele deduz que um ordenamento jurídico é passivo de ser completado, havendo para isso 2 métodos distintos, a autointegração e a heterointegração. A heterointegração, ela atua a integração fundamentada em ordenamentos diversos e em fontes diferentes daquela denominante a lei, que seriam os costumes e doutrinas. Já na autointegração, ela busca a solução dentro do próprio ordenamento jurídico. Ou seja, em caso de lacuna, a regra deve ser entendida no próprio ordenamento, sem recorrer aos outros. Os métodos de autointegração consistem em 2 procedimentos, a analogia e os princípios gerais do direito. Sendo assim, a analogia significa aplicar a uma hipótese não regulada por lei a realização de um caso semelhante. A analogia existe para dar harmonia e coerência ao ordenamento jurídico, pois, utilizando a norma numa situação semelhante ao que ela descreve, o ordenamento jurídico apresentará dentro dele mesmo a solução concreta para o caso. A analogia tem a tendência de expandir o ordenamento jurídico para além dos casos já regulados. Ela se dá de forma lógica, ou seja, para utilizar a analogia, os casos devem ser semelhantes aos casos já descritos na norma. Podemos concluir que, para Bobbio, existem 2 formas de resolver o problema da lacuna. É usando a heterointegração, buscando a solução em outro ordenamento jurídico anterior ou contemporâneos, ou de outras fontes que não seja a lei, seria o costume e a doutrina. E a autointegração, buscamos a solução no próprio ordenamento jurídico brasileiro, fazendo uso dos recursos como analogia ou dos princípios gerais do direito. A analogia é o mecanismo de atribuição de uma norma anteriormente expressa no caso semelhante regulado, para servir de espelho ao que não tem raiz legal. Para finalizar, nossa amiga Carla, que iniciou a abordagem de alguns assuntos, irá nos falar, explicar mais um dos pontos sobre os princípios gerais do direito e o que seria. Bom, Mayra, os princípios gerais do direito surgiram no âmbito privado, como forma de solucionar situações não previstas nas leis. E esses enunciados normativos têm valor muitas vezes universal, que de modo geral orientam a compreensão do ordenamento jurídico e possuem cunho justnaturalista. Então, quando a lei for omissa, inexistente, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, que são as ideias principais e os princípios básicos
pilares auxiliadores para a elaboração de normas que também ajudam os juristas a suprir essas lacunas existentes nas leis. Um exemplo dos princípios gerais do direito seria o princípio da preservação da família, que não está determinado no Código Civil. No entanto, percebemos essa tendência a preservar, a cuidar e zelar pela família. Outro exemplo é um contrato entre duas partes, que tem de manter o equilíbrio para não ser muito benéfico a um e nem muito prejudicial para o outro. Em suma, os princípios gerais do direito são as ideias básicas que fundamentam o sistema jurídico e são importantes tanto para o legislativo elaborar as leis, quanto para os juristas suprir, acrescentar o que falta a uma norma jurídica, as famosas lacunas. Percebemos que o assunto sobre a completude do ordenamento jurídico suscita inúmeras formas de pensamento, se existem ou não lacunas na lei, dentre outros questionamentos que se intensificam ou desaparecem no decorrer dos anos. Esperamos que este assunto tenha sido de relevância para todos. Agradecemos aos convidados e boa noite.